Hoje, o capítulo 25, generoso alvitre. Alvitre, né? Às vezes tem umas palavras do nosso lar que eu vou no dicionário, né? Apesar de ter palavra que muita gente sabe, eu tenho umas dúvidas. Um convite, né? Um convite generoso, um conselho generoso, né? O nome do capítulo. Mas o capítulo anterior, só voltando, não sei se você viu, Lela, que é o impressionante apelo, capítulo que fala mostra umas comunicações que acontecem ali no plano espiritual, entre os planos espirituais, e era uma zona mais inferior ao nosso lar, pedindo para que as esferas mais altas pudessem mandar auxílio à vibração que estava acontecendo ali naquele local, no umbral e na própria Terra, por conta da iminência de estourar a Segunda Guerra Mundial. E me chamou a atenção também esse capítulo, o quanto que os planos mais restritos, mais baixos, não têm noção ainda de muita coisa que vai ou não vai acontecer, e o quanto que os mais altos, mais elevados já sabem. Tanto é que o Lísias termina o capítulo, né, falando, coitado, né, ele está nesse desespero pedindo e não sabe que a guerra é inevitável pelo que já chegou. O padrão de vibração da Terra é algo necessário agora para expurgar aquilo tudo que foi acumulado. Então me mostra isso, né? Que muitas vezes a gente fica desesperado, a gente não entende o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas sempre os mais evoluídos, os que comandam tudo isso, está tudo sob controle para eles, está tudo eh, sob o acompanhamento, a vigilância deles. E a gente é quem tem que entender melhor e cada vez mais, né, caminhar na direção certa. Então foi nesse nesse contexto que o André Luiz, depois esse momento com o Lísias, aí eles foram dormir. E aí, no dia seguinte, então, começa esse 25º capítulo, dizendo: No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho no auxílio, então todos ali na casa, a gente já sabe, né? Senhora Laura, as filhas dela, Lísias, todos trabalham no Ministério do Auxílio. Mas então a senhora Laura, depois da refeiçãozinha ali que todos foram trabalhar, encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorado: Já lhe arranjei companhia para hoje, nosso amigo Rafael. Então o André Luiz vai ficar sozinho em casa, né? Porque ele saiu do hospital e todos na casa têm funções durante o dia. E aí a senhora Laura falando que arrumou uma companhia para ele. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então, arrumou algo para o André Luiz fazer, né? Vai acompanhar esse Rafael no Ministério da Regeneração. E já até conversou com o ministro Genésio, né, em nome da senhora Laura mesmo, para que o André Luiz fosse apresentado, para o que ele pudesse fazer ali. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Então, a gente, um pouco, uns capítulos atrás, viu, né, que o André Luiz, depois que ele melhorou, ele já estava sentindo a necessidade de ser útil, ou de aprender mais, ou de trabalhar. Tanto é que foi aquele capítulo que ele pediu para o ministro Clarencio, que na verdade foi negado, porque ele ainda não estava pronto para o que ele queria. Ele queria, na verdade, trabalhar como médico, obedecendo ainda uma necessidade do orgulho, né? De ser com um serviço especializado, que atendesse a uma estatura, uma posição, né, de destaque ali. E aí ele acabou entendendo e até se desculpando de ter pedido. Mas a gente, só voltando nisso, né, que ele sempre, já desde que melhorou, está demonstrando essa vontade de fazer alguma coisa. E aí por isso ele está extremamente contente, né? Ele está indo para um outro ministério, acompanhado, falar com outro ministro, acompanhar talvez alguma coisa. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração.
Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. Você sabe que nesse capítulo tem um trecho, esse trecho aqui, me chama a atenção para um pensamento que eu tive muito na questão dessa pandemia, né? Porque a gente, entre muitas coisas que a gente aprendeu e refletiu, a gente ficou pensando, né? Poxa vida, a gente é tão materialista ainda, a gente Uhum. ainda tem a necessidade da presença, do abraçar, do estar junto. E a pandemia fez a gente começar a se voltar um pouco mais para a espiritualização, para entender Uhum. que a gente não precisa estar junto para estar junto, para vibração, a questão de tudo isso. Mas quando eu li esse capítulo, eu li ele no meio da pandemia. Eu falei, poxa, mas não é tanto assim, né? Até eles lá no mundo espiritual se abraçam. Tudo bem Sim. que o nosso lar é um ambiente ainda com uma certa materialidade, mas mostrando que realmente é uma necessidade do ser humano, a troca de energia, né? A necessidade de um apoio mais direto. Nós somos ainda realmente seres em busca de espiritualização, mas materializados, muito materialistas, né? Eu acho que esse para mim é uma das coisas que mais me chama atenção na pandemia, porque eu acho que teve um primeiro momento da pandemia que as pessoas ocuparam o tempo comprando aqui principalmente, né, comprando coisa, aquela coisa que você via explodindo, você olhava todas as casas cheias de caixa nas portas É, para tentar compensar um pouco. supre E isso. agora você vê que tá todo mundo, você vê muita gente caindo em depressão, em É, estado emocional pela falta da presença, né? é, Não poder encontrar as pessoas, de não poder estar junto. exatamente. A gente não tem como exigir uma tranquilidade, né, do mundo que ainda tem esse estágio. É, Nós não estamos tão evoluídos assim. Mas é um aprendizado, não há dúvida. A gente não, não morre por isso, mas a gente sente muito por isso. estando aqui ainda mais, não tem ideia. Mais ainda. É. É, E aí então o Lísias, né, abraçou ele, e aí a senhora Laura ainda recomendou para ele, né? Você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Então ela vai atrasar um pouquinho, né? Pediu para que avisasse lá, mas é por uma necessidade realmente de encaminhamento do André Luiz, que está sob a tutela dela. Comovidíssimo, não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada progenitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Então eles foram tudo embora e ela ainda seguiu, né, na conversa amorosa dela. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Então é uma mãe conselheira, né, ali agora naquele momento. Que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E, já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Então, olha que bonito, né, dela. Falando, já que sua mãe não está, eu posso colocar-me na posição de alguém que quer te dar algum conselho, como para um filho? E aí ele responde, gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informado de que pediu trabalho há algum tempo. Então, olha isso, até isso, né? Ela está trazendo aí na conversa, que é justamente o que eu falei, que ele já tinha pedido algum tipo de ação, né? De atividade. uhum. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Quer dizer, ele lembrou que ele pediu e também lembrou das consequências, né? Do desfecho daquela conversa. E aí ela segue. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Então, ela falou, né? Eu sei que ele te foi negado, mas que mais tarde vai acontecer para você poder se aproximar desses ministérios que te fazem chegar próximo aí de quem você está precisando ou tendo necessidade de notícia. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Então, sobre essa intenção de trabalhar e do que ele pode ou do que não pode fazer, do que ele está pronto ou do que ele não está pronto, né?
Então é sobre isso que ela quer falar nesse capítulo, que é um convite, né? Um conselho generoso que ela vai dar para ele. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Então, olha isso, né? Ela resumiu agora exatamente tudo que ela quer falar para ele, porque ela falou assim: na época você foi impedido, porque não estava pronto. Agora você vai ter algumas oportunidades que começam a se ampliar, mas você agora, então, tendo essa autorização, o conselho principal dela é essa: abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. E é isso, quando eu li a primeira vez, eu já fiquei, puxa vida, o que será que isso tem de importância, né, tão grande? E porque curioso, ele é realmente, né? Ele é, mas eu acho que ele é porque ele tem uma necessidade de aprender. Ele Uhum. tem essa sede, né, de aprender e tudo mais. É que quando eu acho que isso está misturado com a questão da vaidade, do orgulho, aí isso acaba realmente pendendo para um lado que não é útil. E é justamente disso que ela vai falar. Não deseje personificar a mariposa, de lâmpada em lâmpada. Olha o exemplo que ela está dando, né? Como uma borboleta, uma mariposa, os insetos que à noite vão de uma lâmpada para outra e do que eles estão fazendo lá, né? Estão só rodeando a lâmpada, aí vai para rodear outra lâmpada, aí vai rodear outra lâmpada. Quer dizer, principalmente chamando a atenção para a gente com relação, eu acho, que a utilidade da aproximação de alguma situação. Porque quando você chega como curioso, você nada tem para acrescentar. E na maioria das vezes, você tem, na verdade, até para usar aquilo como fofoca, como recurso para fazer crescer algo que não tenha necessidade. E na maioria das vezes, infelizmente, né, no nosso mundo, no nosso estágio evolutivo, é para falar mal, é para poder se fixar nas coisas negativas, nos defeitos das pessoas e tudo mais. Então, essa curiosidade ainda que nós temos, eu acho que ela é muito mais mal direcionada, muito mórbida com relação realmente ao que não tem utilidade nenhuma. E é nisso que eu fico pensando, né, com relação a tudo isso que ela está orientando, mas ainda ela vai explicando mais. Não sei se você está pensando algo de diferente, Léo, Não? Tá. mas é isso que eu estou imaginando. E aí ela segue ainda falando. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Aquilo que a gente falou, a gente vê que ele tem uma necessidade de aprender. Ele era um médico renomado, inteligente, um pesquisador. Então ele com certeza tem essa questão do raciocínio apurado, da busca pela solução, do entendimento. E é o que ela está falando. Então eu sei que o seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Então, olha isso, né? Então, é uma característica que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma mola propulsora para crescer, para aprender e tudo mais, mas ela está chamando a atenção porque o quanto que isso ajuda a gente a derrapar, né? Então você é um médico estudioso e apaixonado por novidades e enigmas. Quem que gosta de resolver muito enigmas, né? Desafios? O que motiva a gente muitas vezes, né? Se por trás de tudo não Pego. está realmente a questão do ego, né? Do orgulho. Ah, eu resolvi, eu sou bom, eu sou melhor, eu resolvo os problemas mais difíceis. Então, a gente tem que caminhar para realmente evoluir e contribuir nisso. Mas o problema ainda que a gente tem da questão do ego e do orgulho, com as disputas, com a posição de destaque, ainda é muito grande, né? Então, por isso que ela está falando, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Então, aprenda que não vai ser resolvendo grandes coisas que você agora vai se destacar. Você vai
acabar acrescentando muito mais para você na simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa, por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Então, olha aqui, ó, Lela. Porque eu fico refletindo em tudo isso que está escrito, né? Então, tá bom, a gente está vendo que é bom, mas é perigoso. Mas então, ó, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Então, dentro dessa curiosidade, que ela pode até ser sadia, ela pode até ser algo que vai trazer um progresso para uma situação, para a humanidade, seja lá o que for. Mas é o espírito desassombrado e leal que consegue se movimentar dentro disso sem se perder, sem se derrapar. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem necessidade justa. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Então, ela mostrando que é uma autorização do próprio Clarencio, daquele que ele pediu. Então, ela falou assim, ele está te oferecendo um começo daquilo que você queria, não do jeito que você pediu. Não é trabalhando como médico no Ministério do Auxílio. Vai começar pelo Ministério da Regeneração. Olha o nome do ministério, né? Não é à toa, né? A gente começa por baixo a nossa regeneração. A gente começa dos planos mais próximos dos inferiores, a nossa transformação, né? Fazendo um paralelo com mensageiros, a gente oferece aquela luz que a gente tem, né? Exatamente. Como a gente está em ministérios mais elevados, se a gente ainda não está no nível para poder oferecer auxílio. É uma coisa que eu penso muito, Lela. Eu penso assim, como é que eu posso querer asa se eu não sei nem usar meu pé direito, né? Né? E às vezes a gente quer ser anjo. Tem que primeiro aprender a usar os pés e as mãos direitinho, e depois um dia, quem sabe, vai ter asa. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Então, você está indo como um espectador, você está indo como um observador, para acompanhar. Mas, se aparecer alguma oportunidade de ser útil, então pode se atire. É uma recomendação que ela está fazendo. Mas com esse cuidado com relação ao destaque, né, ao orgulho e tudo mais. Então, ela falando, não precisa se limitar a observar. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Então, aqui está deixando claro, né, que o que atrapalha a gente é realmente a nossa necessidade de posição de destaque, muitas vezes, de se superar a ponto de se sentir melhor do que os outros. Então, aqui é onde está deixando muito claro isso. E com relação a isso, que a gente também está pensando da curiosidade, da mariposa, né, do exemplo da mariposa que ela deu agora, eu penso que fica muito fácil a gente entender com relação ao seguinte: basta acontecer um acidente na rua. Você vê um carro ou moto, alguma coisa acontecendo, quantos não passam, diminuem a velocidade porque quer saber o que aconteceu? Mas quem que quer descer para ajudar? Então, a curiosidade realmente é algo que. E você vê, o trânsito atrapalha. O negócio embola tudo. Tá todo mundo querendo saber o que aconteceu, mas ninguém está preocupado. Realmente, quer dizer, não é ninguém, não podemos falar ninguém, mas são raros os que estão preocupados em fazer algo por conta daquilo que está acontecendo, né? A maioria está como mariposa em volta das lâmpadas, pulando de lâmpada em lâmpada, de situação escandalosa em situação escandalosa. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide, quer dizer, não se esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então, olha isso, né? Que conselho muito simples e claro, né? Então, primeiro a gente tem que aprender a ser útil, a se colocar numa posição realmente de serviçal, de colaborador.
depois querer alcançar alguns níveis mais elevados, né? Que a gente já quer salvar o mundo, né? Quer fazer uma grande coisa nos projetos e não está fazendo as pequenas coisas. Então, acho que esse é um capítulo que mostra principalmente isso. Primeiro, a questão da humildade, né? A gente tem que aprender e entender que é de baixo que se começa mesmo. E a questão do serviço, do ser útil o tempo todo. E Jesus falou muito isso, né? Que eu vim aqui para servir, não para ser servido. E ele, que era o mais iluminado dos seres que passou na Terra, o tempo todo acolhendo, esclarecendo, tranquilizando, levando esse consolo para qualquer um. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Então, né, a curiosidade realmente da fofoca, muitas vezes, ou de querer achar alguma coisa que coloque aquela pessoa numa posição de inferioridade. Porque eu acho que isso vem realmente do nosso passado. Nosso passado talvez não, né? Nós somos animais demais, né? Mas a Uhum. lei da sobrevivência entre no mundo animal é a dos mais fortes. Então parece que a gente quer sempre se sentir mais forte do que os outros para poder sobreviver. Mas isso é a lei da selva. Isso é a Sim. lei dos seres mais primitivos. A gente está caminhando, está buscando entender o que é que um espírito elevado, um ser mais evoluído, os anjos, fazem, né? Que é se colocar em ponto em nível de irmandade com todo mundo. E aí a gente acaba cessando essa questão, acho que da competição, da necessidade de se sentir melhor do que o outro para poder achar que vai sobreviver. Achar que. Porque na lei da selva é essa: os mais fracos morrem. Os mais fracos são engolidos pelos mais fortes. Mas é isso que eu acho que o mundo, a transição planetária vai acontecendo nesse sentido. Eu penso muito nisso também, Lela, porque você vê, as Olimpíadas, para mim, apesar de ser um negócio muito legal, mostra a necessidade que o ser humano tem de saber quem é melhor, de saber quem vai para cima no pódio, quem é uma competição que eu acho que com o tempo, não estou falando que o ser humano vai deixar sei lá, exercitar suas capacidades e desenvolver elas, mas eu acho que vai diminuir um pouco essa questão do um acima, outro abaixo, a necessidade de identificar quem são os melhores, né? É a diferença entre fazer o melhor que você pode ou ser melhor que o outro, né? Eu acho que essa. Exatamente, exatamente. É uma superação pessoal. Não tem que ser uma competição entre todos. Sim. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. A questão do acidente, né? Sim. De qualquer coisa que esteja acontecendo, alguém passando mal, e todo mundo quer ver. Mas raros são aqueles que se dispõem a fazer algo realmente. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Então, se ele quer direito a algo que talvez seja o crescimento para aumentar o benefício que ele pode estender, tudo bem, aí isso é digno. Mas isso só vai acontecer através do trabalho, desse espírito de serviço, do começar de baixo. O tempo adquirindo o bônus hora e tudo mais, que é o que vai dar esse direito a ele. E não a exigência, porque ele acha que ele está nessa condição, né? O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Então, aqui que é um dos trechos do livro do Nosso Lar que explica realmente, né, a questão de o Ministério da Regeneração ser a parte mais baixa, mais próxima das vibrações do umbral mesmo, né? E é justamente de onde chegam os que vêm socorridos do umbral e entram para o nosso lar através dali. Saem de lá, né? Saem de lá do Ministério da Regeneração, todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Então,
Tem muita gente que acha que porque realmente já tem determinado diploma, não deve se rebaixar, por exemplo, a passar um pano no chão, a uma vassoura, a limpar algo, a fazer um serviço que acham que é de serviçais. Serviços que são os mais pesados, os mais baixos, mas é a lição que está dando aqui no livro é muito essa, né? É a questão do quanto que nós devemos, apesar de adquirir talvez já uma boa evolução, não desmerecer nunca essas posições aí mais baixas. Eu não sei se falou, se já foi para trás em alguma lição ou se é para frente. Se for para frente, me desculpe que eu vou dar spoiler aqui. Mas o governador do nosso lar, eles falam no livro que uma das funções, uma dos aproveitamentos do tempo dele é nas tardes de domingo ir ao Ministério da Regeneração, fazer o trabalho com essa parte mais pesada. Então é a mesma coisa que você imaginar o seguinte: o governador, ele é o governador de toda aquela colônia. Então é alguém que evoluiu, adquiriu o cargo mais alto. É a mesma coisa que você pensar que ele, o prefeito da cidade ou o presidente da república, vai sair para dar comida para morador de rua ou para limpar o chão da rodoviária, fazer alguma coisa desse nível. E é exatamente isso. E o governador é a pessoa que dentro do nosso lar, uma das, né? Só são duas pessoas que no nosso lar já tiveram contato direto com Jesus. Os outros todos, ninguém viu Jesus ainda no nível onde eles estão ali no nosso lar. Então, Aí ele já tem contato direto. o governador e a ministra veneranda. São os dois que vivem no nosso lar muito claramente, não porque eles estão naquele nível esperando subir, é porque eles já são de níveis muito superiores e trabalham ali por Hum, abnegação, por realmente amor aos que estão para trás. Então, entendi. essa é uma das lições que já acho que já resume tudo, né? Sim. O trabalho dele, o que ele faz. E aí, então, ela continua ainda nas recomendações. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Então, olha aqui, né? Falando, porque ele pode ser ainda, né? Que tenha, carregue isso dentro dele. Ainda dentro dele, ele pode se sentir o médico importante. Lembre que em todas as nossas esferas, desde o planeta aos núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo. E ele não desdenhou do serrote pesado de uma carpintaria. Então, olha que exemplo que fica muito claro, né? A gente não consegue ponderar na luz, no tamanho espiritual de Jesus. A gente não consegue, porque a gente não tem capacidade para isso. Então, é alguém que está muito acima de tudo que a gente imagina. E ele é um que veio e trabalhou com o pai todo o período da infância dele apagado. Porque, não sei se você sabe, Lela, mas assim, Jesus, durante o evangelho todo, em todo o relato que tem de Jesus, tem trechos descritos dele até a infância, né? E Uhum. depois, até os 30 anos de idade, tem um vazio na descrição da vida de Jesus. Ele não fez nada do que está sendo descrito antes disso. E o que dizem, né, a espiritualidade, através do espiritismo, do Chico Xavier e tudo mais, é que ele passou todo esse tempo trabalhando com o pai, até os 30 anos de idade, numa carpintaria, quieto, isolado. Os milagres que ele mostrou quando ele era criança, algumas passagens importantes, foram para começar a marcar. Falar assim, ó, realmente eu não sou qualquer um. Mas e aí ele se mostrou em um grande período humildemente trabalhando como auxiliar na carpintaria do pai dele. E aí, 3 anos, ele com 30 anos começa a chamar os apóstolos, e em 3 anos cria o que criou, a humanidade condena ele, e aí Sim. cumpre a missão. Então, esse é o maior exemplo aqui que ela poderia ter dado realmente para o André Luiz, para ele não se preocupar. Se Jesus fez isso, o ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar. Mas,
pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservado. Então, aqui está explicando mais uma vez a negativa que ele teve, né, de quando ele pediu para o Clarencio. Então, é normal você receber uma negativa de alguém que está num cargo, se você está pedindo algo meio a pedido do seu ego, né? E aí, ó, ainda como ela fala, ó, com justiça. E aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Então, ó, amar o trabalho pelo prazer de servir. Então, isso, ele nunca vai encontrar uma recusa, se ele quiser ser útil e não estiver exigindo nada especializado. Então, porque pode ser que ele fosse criar uma barreira, né? Assim, eu não vou mais dar fazer nenhum pedido, porque eu vou esperar eles. Mas aqui o que ela está falando é o seguinte: pode ceder a sua boa vontade, a sua iniciativa, se aparecer algo que seja pelo simples prazer de servir, de ser útil. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamos preciosos. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Então eu acho isso muito legal, até por conta disso, né? Como até os nomes dos ministérios não são recomeçar. Então se a gente é iludido demais em tudo, né? Então a gente chega no mundo no mundo espiritual, do lado de lá, e a gente é desiludido, né? Porque não é que a gente é porque a gente criou uma ilusão que não é verdade. E aí a gente tem que desconstruir aquilo que a gente construiu de maneira errada e recomeçar. E por isso que é regenerar. Por isso que o primeiro ministério mais embaixo ali é o ministério da regeneração. E olha que curioso, né? Você sabe para que plano o mundo, a Terra está passando, né? Da regeneração. Então nós vamos começar. Nós vamos começar. Para Ah, quem, para quem acha que a hora que a Terra chegar no estágio do mundo de regeneração nós estamos bem, não. Aí que começou o povo trabalhar com os olhos abertos, enxergando alguma coisa. Porque antes estava todo mundo cego. mas já é o passo, já é a pessoa acordada louca, não é? Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu acho que a Terra está saindo do estágio dormindo e louco, né? Para o estágio de começar a acordar. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém. Eu não sei se você conhece toda a história de Paulo de Tarso, Léo. Não. Então, olha, é algo que você não pode deixar de conhecer, ou você não pode deixar de ler. Mas espera talvez o momento certo. Mas um livro que se chama Paulo e Estevão Uhum. mostra a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, você sabe quem é? Sim. Não Paulo, que aliás, São Paulo, né, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, são em nome dele. Mas você sabe a Uhum. história dele? Não. Paulo de Tarso foi um dos principais responsáveis pelo evangelho que nós temos hoje. Porque todas as cartas que estão escritas no evangelho, quase todas, não todas, mas a carta que você já deve ter ouvido falar, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Efésios, são Uhum. todas cartas que Paulo de Tarso escreveu às comunidades para que elas recebessem a palavra de Jesus. E Paulo
A maior parte dessas cartas ele escreveu quando ele já estava preso pelos romanos, antes de chegar ao fim da vida dele também. Mas antes disso tudo, Paulo nunca conheceu Jesus, Paulo não foi apóstolo, Paulo era um doutor da lei. Paulo era uma das maiores autoridades religiosas da época dele. Ele era um jovem dos mais ricos, dos mais conceituados, dos mais promissores. E ele defendia as leis de Moisés. E quando ele ouviu falar que tinha um Messias, que nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, ele falou: esse povo está louco achando que ele é o Messias. E começou a combater cristão. Paulo matou cristão. Paulo ia com toda a autoridade dele e ele inclusive chegou a apedrejar cristãos e tudo mais, até Jesus aparecer para ele. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado, e o Paulo fazia essas coisas. E Paulo foi um dos maiores exemplos de recomeçar, porque é o que justamente ela está citando aqui nesse trecho. Fala assim, ó, a ciência de recomeçar é das mais nobres que o espírito pode aprender. Então o Paulo, quando tinha tudo aquilo, ele era uma pessoa extremamente alimentada pelo orgulho que ele tinha, pelo ego e tudo mais. Para ele refazer o caminho dele, ele teve que enfrentar, inclusive, uma legião dos que pensavam como ele, depois contra ele. Então, ele foi abandonado por todos, ele foi aí, ele que tudo que ele fazia, ele começou a receber. E ainda assim, ele hoje é quem é para o cristianismo. Então, vale a pena você conhecer essa história do Paulo de Tarso, que tem no livro Paulo e Estevão. Mas é o que ela está falando aqui, né? O Paulo de Tarso, nos lembremos dele, que era um doutor do Sinédrio, que era a parte religiosa e das leis da época, né? Esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção de Jerusalém. Ele ia adquirir o maior posto na época dele. Voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Ele abandonou tudo. Ele foi na verdade, excomungado até pelo pai, quando ele se converteu ao cristianismo. Porque era uma sociedade que ainda não tinha entendido que ele era realmente o Messias. Tanto é que crucificaram. Porque não achavam que Jesus, o Filho de Deus que ia trazer a boa nova, ia ser alguém humilde, que não ia matar romano, não ia matar centuriões e os tiranos da época, porque eles achavam que o Filho de Deus ia descer com uma espada e ia acabar com toda a tirania. A referência de poder, né? Exatamente. Então levou muito tempo para se entender isso e eu acho que ainda não se entende, né, na verdade. Ainda a maior parte do mundo quer conquistar a paz através da guerra, através da imposição, através de tudo que Jesus mostrou ao contrário. E aí foi o exemplo então que ela deu de Paulo, que é um dos maiores exemplos para a gente também. Não pude mais. Deixa eu só voltar de novo na questão do Paulo Estevão, porque eu vou aproveitar, porque agora eu acho que já que tocamos no assunto. O Paulo Estevão, Lela, foi o livro mais lindo que eu já li na minha vida. É um livro que você lê e assim você fica tão envolvido com que muda a sua vida. Depois que você lê esse livro, se você tem alguma predisposição a entender os novos caminhos, esse livro ele marca é uma linha divisória entre as coisas. Nossa, vou ler, Marco. Leia. E é um livro mediúnico do Chico Xavier. Quer dizer, muita coisa já se sabe de Paulo através do que o cristianismo já conhece, mas com uma série de restrições. E o livro Paulo Estevão trouxe informações valiosíssimas que a igreja mesmo não tinha. Então, tem muitos católicos que eu sei que leem Paulo Estevão, pessoas que eu conheço que são de postos assim reconhecidos de outras religiões que respeitam Paulo Estevão, esse livro, por realmente trazer um lado muito renovador, né, de conceitos. E Essa é a aí, hora, né? hã? Essa é a hora, né? De Essa é a ler hora, esse. eu acho. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou:
Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Então, eles parecem, né, ali ter exteriorizado um sentimento que parecia que ia além daquele primeiro contato, né? E é o que ela está falando. Talvez você não tenha sido filho meu nessa encarnação, não está como Lísias e as minhas filhas, mas não há dúvida que provavelmente a gente já tem uma proximidade de outras vivências, né? Brevemente voltarei ao círculo da carne, entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Só, Levantei os olhos. Oi? só uma importante a palavra dela usar, estaremos unidos pelo coração, né? É, que é No a mundo. sintonia que existe, independente do local, do espaço, do tempo. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quer dizer, ele não está encontrando realmente uma explicação, mas ele sente isso, né? Que ele tem realmente algo do passado que ele só não lembra. Quis beijá-la muitas vezes com enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Então aí ele vai. Próximo capítulo, então nós vamos ver já a sequência aí da nova fase do André Luiz. Nós estamos no meio exatamente do livro, né? Capítulo 25 é o meio, porque são 50. E daí para frente já realmente é outra fase da vida do André Luiz, que agora ele vai começar a trabalhar no Ministério da Regeneração, vai começar a frequentar lá e trabalhar lá, que é outra Ah, parte excelente. muito Eu legal. acho que eu peguei perto do capítulo 30 da outra vez. Então tá quase Aí, chegando, mas tudo ainda é bem novo. Mas aí as coisas começam a fazer mais sentido, assim. porque exatamente, né? Agora você já tem muito mais compreensão, com É. certeza. Beleza, mas foi muito bom mais uma vez, né? Muito bom, Marco. Obrigado aí pela presença. Obrigada a você pela sua paciência de todos os Imagina, domingos. faz bem para todos nós. Que você tenha uma boa semana, dá um abraço na rua, nos seus pais. Eu Obrigado. vou ver agora, eu vou terminar o outro vídeo, aí semana que vem a gente se encontra. Tá joia, Lela. Tá bom? Boa Boa semana para semana. vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, beijo.